Boa tarde, turma. Nós vamos agora entrar numa nova parte do nosso estudo, novo capítulo. Nesse capítulo nós vamos estudar as leis da termodinâmica. Como o nome já diz, termo vem de energia térmica e dinâmica vem de movimento. Então, a relação entre o movimento gerado através da energia térmica. Aqui, como a gente pode observar aqui na página, nós temos uma representação da Revolução Industrial. Foi quando a termodinâmica começou a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento, porque era através de gases, de vapores, pela queima das máquinas de carvão, que começaram-se a criar máquinas para que utilizasse desse termo para movimentar. Então nós vamos ver aqui o quanto essas leis foram importantes para essa evolução. Bom, como foi dito antes, a Revolução Industrial ela só se desenvolveu por meio dessa tecnologia que surgiu na época, que propôs essa revolução tecnológica na questão das máquinas a vapores. E aí, depois se produzir mais na indústria, a questão da locomoção também, dos meios de transporte, então, a questão do trem a vapor. Então nós vamos ver como essas leis ajudaram a todo esse desenvolvimento. Então, aqui nós temos a termodinâmica, é a área da física que estuda os processos que regem as relações entre trabalho e energia. Como eu disse, termo vem de energia térmica e dinâmica de movimento. Então, tudo que é movimentado, tudo que a gente movimenta, a gente realiza um trabalho. Então, quando a gente anda de um ponto até outro, a gente está realizando um trabalho. Quando deslocamos uma caixa de um ponto para outro, também estamos realizando trabalho. Então, o trabalho é esse movimento, Então, nós vamos focar aqui na termodinâmica, Nós temos principalmente o que nós vamos ver? A questão da fonte, que é o calor, e a máquina. Aqui nós temos algumas representações das minas de carvão. Temos aqui que isso toda a indústria e também as máquinas a vapores necessitavam de carvão natural. Aqui nós temos uma representação da indústria, Bom, aqui nós vamos ver como é que funciona essa questão do movimento do trabalho gerado a partir do calor. As principais variáveis a serem consideradas no estudo das máquinas térmicas desenvolvidas a partir da primeira Revolução Industrial são a quantidade de calor, que a gente já viu. Lembrando que a quantidade de calor, não sei se vocês lembram, mas a quantidade de calor é o que? Nesse que nós temos a questão da massa e também da temperatura, Bom, nós vamos ver aqui mais para frente. Então, a quantidade de calor trocado com o meio e o trabalho realizado. Quanto maior a quantidade de calor, maior o trabalho realizado. Supõe-se isso. Portanto, é necessário adotar algumas convenções para que possamos ver isso. Então, nós temos aqui, quanto aos sinais de cada uma das variáveis. Por exemplo, pode-se considerar mecanismos compostos em bolo livre. Aqui nós vamos ver. Como, por exemplo, um bolo livre de atrito encaixado em um cilindro no interior de um gás ideal que está contido. Veja seguir as convenções de troca de calor na situação. Bom, o gás recebe calor da fonte externa. Nesse caso aqui, o calor ele vai ser maior do que zero, a quantidade de calor. Então, o gás está sendo aquecido. No segundo caso,
o gás perde calor para o meio externo, então a quantidade de calor é menor do que zero, então está sendo resfriado. O volume do gás permanece constante, por isso não há trabalho. O W, pessoal, vai apresentar trabalho, certo? A letra W vai apresentar o trabalho. O gás com temperatura e pressão constantes. Então significa que nesse caso aqui não houve trabalho, não houve alteração, né? O volume do gás diminui, então recebe trabalho da fonte externa. Nesse caso aqui ele está cedendo calor, o gás está sendo comprimido, portanto o embolo aplica uma força realizada de trabalho sobre o gás. O que está acontecendo? Observe que esse embolo está descendo. Se ele está descendo, significa que a pressão do gás está diminuindo. Se a pressão do gás está diminuindo, é porque ele está cedendo calor. É como naquela experiência do balão, quando colocado em água fria, ele diminui de volume, porque ele está cedendo calor. Então, o trabalho é nesse sentido. Aqui está realizando trabalho nesse sentido. Nesse caso aqui seria negativo. O volume do gás aumenta, então o gás realiza o trabalho. Então, ele aumentou o volume, certo? Ele aumentou, ele realizou um trabalho, pois ele movimentou esse embolo que estava aqui até aqui. Então, no momento que ele movimenta qualquer coisa, ele está realizando trabalho. Nesse primeiro ele diminuiu, se ele diminuiu também movimentou, realizou um trabalho, só que era negativo. Nesse caso ele realizou um trabalho levantando o embolo, nesse caso ele recebeu calor, portanto o trabalho nesse caso é positivo, ele foi aquecido. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a energia interna de um gás ideal. Como vocês viram, como vocês já estão vendo isso em química, na aula passada nós vimos a questão da molécula, do mol, né? E nós vimos também as transformações de gases. E eu resolvi pular a parte da equação de Clapeyron, porque vocês estão vendo isso em química, né? Lembrando que a equação de Clapeyron é P, que é a pressão vezes volume, é igual a N, que é o número de mols, vezes a constante R, vezes T, que é a temperatura, certo? Essa constantezinha aqui, ela é a constante de Avogadro, né? Então, o que acontece? Quando um gás é aquecido, as moléculas que estão nele começam a se agitar de forma mais intensa. Então, essa agitação provoca um aumento de energia, uma alteração na energia. E essas energias cinéticas de cada partícula, quando elas se movimentam, elas produzem a chamada energia interna, né? Aqui como diz, diz que as energias cinéticas das moléculas podem existir sob várias formas. Translação quando ela faz esse movimento, aqui a partícula, aqui o pontinho, partícula, ela faz esse movimento, translação. Rotação, quando elas apenas giram no lugar onde elas estão. E vibração, quando elas se movimentam assim, desse formato, indo e voltando no mesmo eixo. Então, a energia cinética produzida a partir desses movimentos vai produzir a energia interna da molécula. Essa energia interna ela vai ser dada por essa expressão. U, energia interna, vai ser 3 sobre 2 vezes o número de mols, o número de moléculas, vezes a constante, né? Em que N é a quantidade de matéria, mol, R é a constante universal dos gases e T a temperatura. Lembrando que, se vier numa questão, ele vai ter que dar essa constante, então não se preocupe, essa constante ela vai vir na questão. Agora a temperatura você pode encontrar e também o número de mols, mas esse valor ele vai ser dado nas questões. Bom, aqui nós temos a variação
da energia interna de um gás. Variação quer dizer o quê? Aumentar ou diminuir, beleza? Então, as três situações a seguir mostram recipiente isolado no qual há um gás ideal. O recipiente é coberto por um embolo que pode se movimentar livremente. E o embolo é esse objeto. Então, ele foi colocado nesse cilindro havia um gás. Então, quais são as situações que podem acontecer? Primeira situação, o gás constante, significa que a temperatura é constante. Significa que a temperatura não se modificou. O que acontece? Vamos ver. Nessa situação, não há variação de temperatura. Beleza? Assim, o valor da energia cinética média das moléculas do gás não varia, ou seja, não há variação interna. Ou seja, o gás vai permanecer o mesmo, sem se movimentar. Nesse caso, pessoal, não há trabalho. Não há trabalho. É zero. Vamos aqui o segundo caso, quando o gás é resfriado. Bom, nessa situação, há uma perda de energia cinética das moléculas, né? Ou seja, se elas estão perdendo temperatura, o gás perde temperatura, o grau de agitação, ou seja, a energia cinética das moléculas diminui. Diminuindo, o que acontece? Essas moléculas tendem a ficar mais juntas por conta do movimento reduzido. Então, quando elas têm um movimento reduzido, elas se juntam mais. O que significa? O volume diminui e o embolo desce. Nesse caso, nós temos variação de temperatura. Essa variação de temperatura vai ser menor do que zero, porque já que ele está cedendo. Então, nós temos aqui, ó, a energia interna ela vai ser menor do que zero, porque ela está perdendo temperatura para o ambiente. Vamos na situação 3. Nesse caso, o gás é aquecido. Quando o gás é aquecido, a temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas dos gases aqui começa a se movimentar mais intensamente, se chocando em movimentos de translação, rotação e de vibração. Então, esse volume aumenta, consequentemente, o volume aumentando, esse embolo sobe, e quando esse embolo sobe, ele causa trabalho. Então, nós temos aqui a variação de temperatura maior do que zero e a energia interna vai ser maior do que zero porque ela está aumentando. Nesse caso, pessoal, há trabalho e nesse caso também há trabalho. Beleza? Aqui nós temos o cálculozinho da energia interna dos gases, como vocês podem ver aí a mesma forma diante. No caso aqui, o que acontece? Eu posso simplesmente calcular a energia interna de um objeto, energia interna, beleza. Mas se houver um aumento de temperatura ou uma diminuição, o que eu vou calcular é a variação da energia interna. A única diferença é só isso. A fórmula é a mesma, é só a questão da variação. Bom, aqui nós veremos a primeira lei da termodinâmica. Vamos ver. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Até aqui foram estudados isoladamente alguns conceitos relacionados à termodinâmica, como vocês viram, né? O princípio da conservação da energia, hipermente relacionados por meio de algumas leis capazes de sintetizar os fenômenos termodinâmicos. A primeira lei da termodinâmica estabelece o quê? Estabelece que a variação da energia interna, ΔU, de um gás ideal é obtido pela diferença entre a quantidade de calor recebida do ambiente externo ou fornecida para ele e o trabalho realizado nesse processo. Então, que fórmula é essa, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho a variação de temperatura, a variação de energia vai depender da quantidade de calor que ele recebe menos a
o trabalho realizado no processo. Então, essa é a primeira lei. Aqui nós temos um exemplo. Vamos ver aqui. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia de um sistema é igual à diferença que nele entra e a energia que dele sai. Ou seja, é a diferença entre a energia que entra e a energia que sai, tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho. Então, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica está representada na situação proposta pela figura a seguir. Em um gás ideal, um recipiente isolado está sendo aquecido por um fonte externo, como vocês podem ver aí na figura. Na parte superior há um embolo, isso aqui, livre. De acordo com o modelo cinético molecular, a chama fornece quantidade de calor que é transferida pelas moléculas do gás, fazendo aumentar sua velocidade para que haja um acréscimo de energia cinética. Com isso, microscopicamente, pode observar um aumento da temperatura. Então, eu tenho aqui a posição inicial do embolo, ele estava aqui. Com o fornecimento de energia, as moléculas do gás começaram a se movimentar mais intensamente, então esse embolo se transferiu para a posição 2. Então, nesse caso aqui, nós temos um trabalho realizado nesse pedaço aqui. Então, o aumento dessa energia ocasiona um trabalho realizado, que é justamente esse, sobre o embolo, visto que as moléculas do gás colidirão mais intensamente com as moléculas do embolo, deslocando para cima, da posição 1 para a posição 2. Esse aumento de energia interna será exatamente a diferença, viu? Esse aumento de energia interna, como ele fala aqui, será exatamente a diferença entre a energia fornecida na forma de calor pela chama e a energia gasta na forma de trabalho. Ou seja, eu forneci uma energia, gastei essa energia em forma de trabalho. Então, essa diferença vai resultar na primeira lei da termodinâmica. Então, o que acontece? No que se refere à conservação da energia, verifique a situação ilustrada, que tanto a variação positiva da energia interna, observada microscopicamente, pelo menos a temperatura, quanto a realização de trabalho sobre o embolo, somente ocorrerão porque foi fornecida uma quantidade de calor pela chama. Essa quantidade de calor pode ser calculada por quantidade de calor é igual à variação de energia mais o trabalho realizado. Então, daquela forma que nós tínhamos essa aqui, ΔU igual a Q menos W, resultou nessa aqui, ou seja, só fiz transferir o Q para cá e ΔU para cá, ou seja, a quantidade de calor é a adição da energia interna mais o calor realizado. Então, o que acontece se o trabalho é nulo? Olha só, essa é outra maneira de se escrever a lei da termodinâmica. Se o embolo não puder ser deslocado e permanecer na mesma posição, não haverá realização de trabalho. Na situação, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, tem-se que a quantidade de calor é igual à energia interna. Nesse caso, o calor fornecido pela chama é convertido somente em energia interna, que será maior do que na situação em que há transformação de energia sob forma de trabalho. Então, ele está falando aqui que, nesse caso aqui, a energia fornecida é convertida apenas em energia interna, que será maior do que na situação em que há uma transformação de energia sob forma de trabalho. Então, como vocês podem ver, a primeira lei de Newton, a primeira lei da termodinâmica, ela vai relacionar a energia interna com a quantidade de calor recebida menos o trabalho realizado. Ou você pode calcular a quantidade de calor, vai ser igual à energia interna
a variação da energia interna mais o trabalho realizado. Então nós vamos resolver alguns exemplos para verificar essa primeira lei da termodinâmica. Bom, vamos dar uma olhada aí nos exercícios resolvidos aí da página 95. Nós temos aqui um gás ideal contido em um sistema de cilindro e em bolo recebe uma quantidade de calor igual a 505.000 calorias e tem um aumento de energia interna de 1.500 calorias. Calcule o trabalho realizado. Olha só como é bem simples, né? Lembrando que a energia interna, ΔU, é igual à quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho realizado. Beleza? Aqui ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pelo sistema. Lembrando que essa forma ela pode ser organizada. E se eu quiser saber só o W, eu passo o W para lá. Vai ficar W igual a quantidade de energia menos, passei o ΔU para cá, menos a energia interna. Pronto. O trabalho é igual à quantidade de calor menos a energia interna. Então nós temos aqui, dados. Ele deu a energia interna, a variação foi de 1.500 calorias. A quantidade de calor recebido foi de 5.000 calorias. O calor é transmitido pelo meio de gás, portanto é positivo, como vocês podem observar, ele é positivo. Então, a energia interna também é positiva. Então aplicamos a primeira lei, está aqui a primeira lei. Energia interna é igual a quantidade de calor menos W. Se eu fizer as modificações como eu mostrei para vocês, eu passo o W para cá, ele passa positivo, o Q continua aqui, continua positivo, e a variação de energia interna eu vou passar para o outro lado da equação, vai passar negativo, por isso que está nessa configuração aqui. Substituindo os valores, bem simples, vamos só substituir. Quantidade de calor, 5.000, menos o trabalho realizado, 1.500 calorias, menos 1.500 calorias, então, menos a energia interna, nós vamos ter um trabalho de 3.500 calorias. Pronto, esse é o trabalho realizado, segundo a primeira lei aí. Bom, agora nós vamos para a segunda questão. Um gás ideal está contido em um sistema de cilindro e embolo e possui 10 mols e sofre um aumento de pressão de 2 PA para 8 PA. O volume remanescente permanece constante, igual a 4,15 metros cúbicos. Considere a constante aí universal, né, de 8,3. Então, vamos calcular a variação da pressão desse gás. Bom, pessoal, nesse caso aqui nós vamos usar as formulazinhas, né? Ele deu o P, que é a pressão. Ele diz que a variação do P, ΔP, a pressão inicial era de 2, foi para 8, então a variação é 6. Ele deu a quantidade de mols, que é o N, o Nzinho, 8 mols, 10 mols. Ele disse que o volume permaneceu constante, né, 4,5, e eu tenho o Rzinho. Então eu preciso somente dessas três coisas, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter o seguinte: dados. N é o número de mols, P, pressão 1, do PF, pressão final, e ele quer saber, aí tem um volume também, aí a variação da pressão dada, né? Aqui, como eu falei para vocês lá, final menos inicial foi 6, então ele só quer, na letra A, ele quer saber qual é a variação foi justamente essa, ela foi de 2 para 8, então variou 6. Letra B, para calcular a variação de temperatura usada, utilizamos a variação da temperatura, nós utilizamos a lei dos gases ideais. Lembrando que a lei dos gases ideais é P vezes V igual a nRT. Então, a P é a variação, né,
que a gente calculou foi 6, então isso aqui é a pressão, o P, então ficou 6, vezes o volume inicial. O volume a gente viu que era 4,15, 6 vezes 4,5, 15, igual a 10 vezes 8,3. Esse 10, pessoal, é o N, a constante universal dos gases, 8,3, e a variação de temperatura é o que a gente quer descobrir, né? Então, multiplica desse lado, multiplica desse lado. 6 vezes 4,15 vai dar 24,9 e 10 vezes 8,3 vai dar 83. Então, vai ficar, no caso aqui ficou 83 AT igual a 24,9. Então passa dividindo, 24,9 dividido por 83 vai dar 0,3. Essa é a variação de temperatura. Lembrando que para calcular, usar essas fórmulas, a gente vai sempre usar a temperatura em Kelvin. E a letra C. Para calcular a variação da energia interna, nós utilizamos a fórmula da variação da energia interna, que é esta, 3 sobre 2 vezes o N, a gente sabia que era 10, o R nós sabíamos também que era 8,3 e a variação era o que faltava ainda, mas descobrimos que é 0,3. É só jogar tudo na fórmula, 2 sobre 3 vezes 10 vezes 8,3 vezes 0,3. Multiplica todos, então nós vamos 37,35. Então essa é a variação da energia interna. Aí, como o volume permanece constante, que a gente viu que permaneceu constante, o embolo não se desloca, não é isso? Se o volume permanece o mesmo, o embolo ele permanece parado. Se ele permanece parado, é porque não há trabalho, o trabalho é igual a zero. Então, aplicando a primeira lei termodinâmica, nós temos a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. A quantidade de calor é igual ao trabalho, que é zero. A gente viu que ele não se movimentou, mais a quantidade de calor, U. Então, descobrimos que é 37,35. Ou seja, a quantidade de calor igual à energia interna. Então, pessoal, se não há trabalho, você já deve colocar na sua cabeça que a energia interna vai ser igual à quantidade de calor, beleza? Então, já é uma forma de você matar algumas coisas, alguns raciocínios para resolver questões, né? E aí, como atividade, vocês farão aí a questão 4, atividade, a questão 3, 4 e 5 dos exercícios propostos.